Hoje, então, nós vamos ver sobre a análise espacial. Nosso primeiro item, gradiente de doenças de plantas, a parte 1. Depois, na parte 2, nós vamos ver sobre a distribuição espacial de doenças. Olha essa frase do Goleman, um grande professor que conceituou vários itens aí da fitopatologia. O importante não são os milhões de esporos perdidos no caminho, mas os poucos capazes de atingir a periferia da zona de dispersão e ainda infectar o hospedeiro. Bom, até agora nós vimos sobre a análise temporal, como a doença progride ao longo do tempo. Então, no eixo X do gráfico de coordenadas cartesianas, a gente sempre tinha o tempo. Agora nós vamos ver aqui no eixo X a distância ou espaço a partir de uma fonte. Então, sempre perto da fonte de inóculo, nós estamos falando de fonte de inóculo, nós vamos ter uma maior severidade da doença, na maioria das vezes. Bom, se eu tenho um gradiente, gradiente é uma diferença ao longo do espaço na quantidade de doenças. Aonde a doença está em maior intensidade, seja incidência ou severidade? Na fonte de inóculo. Conforme você vai distanciando em centímetros, metros, 100 metros, quilômetros, tem uma tendência de cair a quantidade de doença. É óbvio, não é? Eu estou aqui na fonte de inóculo, onde eu tenho a maior quantidade de esporos do patógeno, de carga viral, de nematóides no sistema radicular. Conforme eu vou afastando do centro ou da reboleira, do centro da reboleira, eu vou tendo uma quantidade menor de patógeno sendo disseminado. Então, se eu tenho uma gradiente, uma diferença na quantidade de doença, que tende a decrescer ao longo do espaço a partir da fonte, isso implica em existir uma fonte de inóculo. Olha aí, mais perto da fonte, tem uma quantidade de doença maior, com certeza eu tenho uma fonte de inóculo aqui. Depois, ocorre dispersão a partir dessa fonte de inóculo. Dispersão ou disseminação. Quer dizer que ainda estão sendo produzidos estruturas reprodutivas que estão sendo disseminadas por vento, por chuva ou outra forma qualquer. Bom, um gradiente de dispersão requer uma população de hospedeiros suscetíveis. Eu não tenho doença sem um hospedeiro suscetível. Então, se existe um gradiente, é porque eu tenho um hospedeiro suscetível. A dispersão secundária achata. Lembra da análise temporal? A gente fala de achatamento, porque lá, ao longo do tempo, a doença vai aumentando, depois faz um platô, achata. Aqui, com o passar do tempo, eu tenho um achatamento para cima, que a gente vai ver mais para frente. Então, com o passar do tempo, vai jogando inóculo para frente, tem mais doença, sobe. Tem mais doença, sobe. Então, ela vai essa forma, não é? Fonte de inóculo aqui, intensidade menor para frente, ela vai subindo ao longo do tempo e vai achatando. Ocorre um fleitem aqui. Achata lá em cima. É claro, todas as plantas vão estar com 100% de incidência ou 100% de severidade. Já falamos aí que essa dispersão secundária, que é o inóculo, ele não vai só para frente. E não é só a partir da fonte de inóculo. Essas plantas que estão aqui na frente também jogam inóculo para trás e jogam inóculo para frente. Aliás, jogam inóculo em toda direção. Depende do sentido do vento ou da chuva. A retrocontaminação também achata o gradiente primário. O gradiente primário é aquele a partir da fonte de inóculo. Só que, é o que eu acabei de falar, a planta daqui pode estar vindo esporos da planta da frente para as plantas foco, como estão indo da planta foco para a planta da frente. Lá no campo a gente não sabe, não tem um sentido só, né? Todo mundo só vai para lá. Não, não funciona assim. A disseminação é ao acaso e em todos os sentidos, tá? Então nós temos aí 5 prerrogativas básicas quando nós temos um gradiente. Bom, olha que exemplo de gradiente aqui, tridimensional. Foi o estudo de um aluno nosso aqui, estava no seu mestrado, no doutorado. Ele estudou lá no pivô central, no município de Jaci, a disseminação do mofo branco, a quantidade de escleródeos, ele, na área que tinha lá,
ele fez um grid ou uma grade na área, onde ele amostrou os escleródios no solo e avaliou a doença, que é o mofo branco, nas plantas do feijoeiro no pivô central. Então, está aí uma área de 250 metros por aproximadamente 120 metros de largura, tá bom? Então, o que ele detectou? Que os escleródios estavam nesse local da área. Olha, tem um centro de uma reboleira onde eu tenho uma maior quantidade de escleródios. Conforme eu vou afastando, eu vou tendo um gradiente da quantidade de escleródios, que é o patógeno. Agora, dá uma olhadinha na quantidade de doença. Eu já tenho três fontes de inóculo secundárias, e olha aí como é que está sendo a disseminação. Tem um gradiente ao longo do espaço, dá para ver que a doença vai caindo, olha a doença caindo. Mas eu tenho focos secundários, tenho o foco primário, que é esse daqui, próximo. Ah, por que não tem a doença só próxima dos escleródios? Lembra o que esclerotina e esclerociorium faz para reproduzir? Lança o apotécio, quando já tem o sombreamento, umidade relativa mais alta, e do apotécio são lançados os ascósporos, que são levados por vento até o local da infecção. Geralmente uma flor que tem açúcar, porque é um fungo açucareiro, adora açúcar, ou se você fez uma adubação pesada em nitrogênio, eu libero açúcar na superfície foliar e ele germina do mesmo jeito. Então, gradiente de dispersão primário resulta da dispersão do inóculo a partir da fonte de inóculo. São os escleródios no solo. Gradiente de dispersão secundário resulta do movimento de inóculo de lesões ou plantas infectadas devido à dispersão primária, tá? Então, o que acontece? Eu tenho os focos secundários, a partir daqui eu tenho gradiente de dispersão secundário em todos os sentidos. Lembra que eu falei para vocês? Ele pode jogar inóculo para trás, como está jogando. Depois esse foco vai unir com esse, não é? Porque um joga para frente, outro joga para trás, embora o gradiente maior venha lá do gradiente primário. Bom, um outro exemplo de gradiente é a dissertação de mestrado de uma aluna. Ela colocou a fonte de inóculo aqui, plantas de café infectadas pela bactéria Pseudomonas patovar garci, que dá origem à doença chamada de mancha aureolada, mas já dá para vocês verem que tem a dispersão a partir da fonte de inóculo. Olha, um canteiro de mudas de café. Olha aqui já a doença, olha a doença lá na frente, olha. Olha aqui numa visão mais ampliada, já dá para ver aqui para frente, olha. A mancha aureolada sendo disseminada. Olha aqui, a fonte de inóculo está aqui. São as mudas que ela colocou. Mas já tem disseminação do patógeno ao redor da fonte de inóculo, formando um gradiente. É óbvio, aqui no meio tem uma severidade maior, uma incidência maior. Então é o centro. A partir daqui vai reduzindo a quantidade de doença ao longo do tempo. Um outro exemplo, esse aqui foi a pedido do pessoal da Ipamig na época, dos pesquisadores. Nós fomos lá no Mineirão. Mineirão tinha um problema sério no gramado, com 2 patógenos. Era um pítium, já colonizado por tricoderma, né? Dá para ver, mas isso aqui é o pítium. E também por risoctônia, não é? E aí nós fomos lá para ver, tinha esses 2 patógenos. Dá para ver aqui a fonte aonde tem... Essa é a zona de infecção, a grama fica mais verde um pouquinho, a periferia, mas no centro já dá para ver a morte do gramado. Olha lá, olha, dá para ver a morte do gramado. A periferia da zona de infecção, quando a gente usa uma câmera na forma sépia ou infravermelho, você já vê aqui a morte do gramado. Olha, esse pítium veio da onde, se não tinha aqui no Brasil? O pessoal com a chuteira vem de fora, não faz a desinfestação da chuteira, não passa no pé dilúvio, o cravo da chuteira inoculou o pítium, que é o principal patógeno aqui associado, embora tinha risoctônia também, não é? Então, avançou muito no gramado, fez essas áreas verdes aí, matou o gramado, a gente foi lá para passar fazer o diagnóstico e fazer uma recomendação de controle. É um exemplo aí de um campo de futebol muito conhecido no Brasil, com gradiente de doença, principalmente causado por esse pítium. Um exemplo de gradiente aqui em 2 dimensões de espaço, né, no período chuvoso e seco, o progresso espacial da antracnose do feijoeiro, ao longo do tempo, 26, 33, 40, 47, 54, 60 dias após o plantio.
só para a gente ter uma ideia de como é que o gradiente avança a partir de uma fonte de inóculo. Então, a incidência alta no centro da fonte de inóculo, período chuvoso, período seco, verão e inverno, dá para ver o progresso aí, as fontes secundárias já, tá vendo? O progresso vai formar um gradiente aqui, é claro que tem um gradiente. Esse foi uma tese de doutorado de um outro aluno que fez aqui conosco. Vejam os trabalhos muito bem feitos, né? Sou suspeito para falar, mas achei que ficou bem feito, foi publicado, já usando uma krigagem indicatriz para construir esses gráficos. Então, ao longo do tempo, dá para ver, dá para perceber que no período do inverno, aliás, com a temperatura em torno de 20, 22 graus, de preferência do patógeno, ele teve um maior progresso espacial. Então, são aqueles gráficos que a gente cansa de ver naqueles filmes de epidemia, não é? A evolução, o progresso da doença. Olha como é que vai fazendo. Olha. Então, você pode montar uma animaçãozinha aí para impressionar o pessoal, né? Como é que vai tomando toda a área experimental, os focos secundários, principalmente no período seco. Isso dá uma informação valiosíssima para nós no campo. Quando você implantaria um experimento para testar cultivares? Claro que é no inverno, né? Porque isso aqui você vai estar beneficiando o seu tratamento. Olha aí para mostrar como é que ficavam as parcelas totalmente destruídas pela antracnose do feijoeiro. Aí o que eu falei, o achatamento do gradiente, com 15 dias após o plantio, 30, 45, 60, 15, 30, 45, 60 e 90 dias. Ele está achatando, ele tinha uma forma, sim, aqui ao longo do espaço, ao longo dos metros, a partir da fonte de inóculo. O que está acontecendo? 30 dias, já subiu e jogou o inóculo para frente, mais doença. Jogou inóculo para frente e para trás, mais doença. Jogou inóculo para frente e para trás e olha lá em cima. Tem 100% de doença até praticamente 4 metros de distância da fonte. Mas tem 90%, mais de 80% de doença tranquilamente ao longo de todo o espaço avaliado. Olha como é que achatou o gradiente, né? Ele tinha essa forma e foi fazendo, achatando. Olha aí o exemplo do gradiente ao longo do espaço, metros da fonte de inóculo, tá? Aqui é o exemplo da taxa, ela é negativa e vai chegando próximo de zero. Não é bom quando chega... o que está acontecendo aqui? Então, a 2 metros de distância tem menos doença do que a 1 metro. Então, esse menos esse, negativo. Esse negativo vai reduzindo até chegar próximo do zero, tá bom? Do zero, olha aí. Olha, lá em cima também fica, se tiver todo mundo a 100% de doença, em qualquer espaço avaliado, distante da fonte, vai ficar zero a taxa. No gradiente, nós temos que ter cuidado quando a taxa é zero. Ela é zero quando eu tenho zero de doença e é zero quando eu tenho 100 metros a 3, 100% de severidade a 3 metros, por exemplo, e 100% de severidade a 4 metros. 100 menos 100, zero. Não significa que não tem doença, pode ter doença em altíssimas intensidades. Aqui já é uma linearização para que aqui eu tenho uma taxa em cada intervalo de espaço. Vocês fizeram isso também com análise temporal em cada intervalo de tempo. Para padronizar essa taxa, eu linearizo a curva, tá vendo? E obtenho uma taxa aqui linearizada, uma taxa única ao longo de todo o espaço, que no caso é menos 11,8% de severidade em cada metro foi caindo, olha, ela ficou linearizada. Tem 2 modelos principais. Lembra que lá para análise temporal a gente tinha modelo de Gompertz, logístico, e aqui nós temos 2 principais, o chamado modelo da força ou de Gregory, chama Power Law. Gregory foi o pesquisador que atribuiu, aonde a doença é inversamente proporcional à distância da fonte. Dá para ver que ela é inversamente proporcional. Conforme você aumenta a distância da fonte, você tem uma quantidade menor de doença. Então, toda doença no início, quando você avalia ao longo do espaço, ela tende a ter um modelo do tipo Power Law, ou modelo da força, ou de Gregory, modelo da força, tá? Que mostra a força da fonte. Tem muito mais doença na fonte. E depois o modelo exponencial ou de Kiyosawa-Shiomi. Os 2 são não lineares. Vão fazer um tipo de curva dessa aqui, ó, tá? Não lineares.
a doença é inversamente proporcional ao exponencial da distância. A doença decresce exponencialmente com a distância da fonte. Então, esses dois modelos nós vamos avaliar. Ao invés de avaliar 4 ou 5, vocês vão avaliar só 2 para nós agora, tá? A linearização dos modelos. Então, aqui você vai linearizou para obter uma taxa constante. A gente usa o logaritmo neperiano na base y, mesmo procedimento daqueles modelos temporais, para a gente transformar, tá bom? E ele serve para obter uma taxa constante. Bom, como é que eu vou escolher o melhor modelo? Igualzinho à análise temporal. Menor quadrado médio dos desvios ou erros, significância dos parâmetros da equação no teste T. Lembra que a equação tem os parâmetros dela. Os parâmetros, olha aqui, ó. Parâmetro Azinho, Bzinho. Vai ter um teste T associado aqui na sua análise de regressão, análise do ajuste dos modelos de regressão. Um teste muito forte que nós usamos e é de altíssima aceitação em revistas de alto fator de impacto ou alto JCR. Analisar o gráfico dos resíduos, o estimado pela essa equação de regressão, menos o observado, que é o real. Aliás, a primeira coisa que você vai fazer é plotar os seus dados observados. Sempre. Não vai para análise estatística maior. Análise estatística correndo. Você primeiro vai observar o comportamento biológico. Você vai namorar seus dados, não é? Você vai analisar o que aconteceu com o pesquisador, com a pesquisadora. Você vai sentir o que a biologia está falando para você. Bom, não é, né? Não vamos dar vida a um ser inanimado, mas o que você está observando e você vai descrever o que você está observando. É o primeiro procedimento que nós vamos ter. E o maior R2, de preferência o R2 ajustado. Vou enviar um exercício e nós vamos discutindo ao longo aí das semanas como realizar esse exercício. Muito obrigado. Por hoje é só.